Olá, amigos da TV Justiça. Está começando o Plenárias com os destaques da semana entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal nas sessões plenárias, melhor dizendo, que aconteceram quarta e quinta-feira, que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Quarta e quinta-feira, neste caso, respectivamente, dias 20 e 21 de junho de 2012. Karina, vários temas importantes, inclusive um que, na verdade, foi acrescentado mais um capítulo, na medida que é um tema, pelo menos, que já foi, que está em constante debate, não apenas no plenário, mas em todo o meio jurídico, poder de investigação do Ministério Público. Episódio importante com o voto denso do ministro César Peluso. O julgamento ainda não terminou nesse recurso extraordinário em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, portanto, esse assunto deve seguir nas próximas sessões plenárias. Mas esse foi apenas um dos temas de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal dessa semana. Temas também como correção monetária sobre imposto de renda de pessoas jurídicas também foi discutido no plenário da quarta-feira, assim como gratificação de servidores em atividade, se há ou não a extensão a servidores inativos e pensionistas, foram temas também bastante discutidos no plenário dessa semana. Vamos, portanto, começar com a sessão plenária da quarta-feira, mandado de segurança 29.350, relator ministro Luiz Fux, Raquel Moreno Santa Cruz versus Conselho Nacional de Justiça. Mandado de segurança contra acórdão do CNJ, no chamado pedido de providências, é um tipo de ação, da área administrativa, de caráter administrativo, característico do Conselho Nacional de Justiça. Decisão esta que determinou o Tribunal de Justiça da Paraíba realizar processo de remoção dos servidores em atividade para eventual provimento de cargas existentes nas diversas comarcas daquele estado, antes da efetivação de nomeações de candidatos aprovados em concurso público, aqui um específico, o concurso do edital número 1 de 2008 daquele estado. A decisão do CNJ concluiu que a remoção tem precedência sobre outras hipóteses de provimento de cargos públicos vagos, pois deve ser, segundo o entendimento, privilegiada a antiguidade, oportunizando seus servidores com mais tempo de carreira o acesso aos cargos de lotação mais vantajosa. Vamos ao voto do relator, ministro Luiz Fux. O CNJ foi extremamente comedido na medida em que, muito embora tenha havido, como se destacou da tribuna, um assodamento da nomeação de candidatos concursados, o CNJ manteve esses candidatos concursados. De sorte que realmente é hora de se proceder à aplicação integral da lei, promovendo-se, primeiramente, a remoção, para depois, então, digamos assim, realizar-se a alocação desses candidatos do cadastro de reserva. Por outro lado, também violaria o princípio da confiança legítima o fato da existência dessa lei ter sido cumprida até a realização exatamente do concurso. Por essa razão é que eu não vislumbro nenhum erro em proceder, não adjudicando do Conselho Nacional de Justiça, e mais ainda. E é importante a sustentação oral por isso, na medida em que nós, juízes, devemos plasmar soluções justas e dar a elas uma roupagem jurídica. E essa é uma solução justa com roupagem jurídica, porquanto destacou bem aqui o eminente advogado que servidores já antigos estão nas comarcas mais longínquas, que devem ser ocupadas no início da carreira exatamente pelos candidatos mais jovens. Eu, por exemplo, o nosso nobre subprocurador, começamos no interior, bem longe, nas comarcas de entrância menos elevada, até chegarmos à comarca da capital e depois, digamos assim, seguimos a carreira na sua integralidade. Por esse fundamento, senhor presidente, eu preferi juntar o voto por escrito, mas todos já ouviram as sustentações, a juridicidade está mais que demonstrada do ato do Conselho Nacional de Justiça, não há necessidade de se declarar nenhuma nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário, porque a aplicação do artigo 249 dispensa essa declaração de nulidade que estou propondo julgar um mérito a favor da parte a que aproveitaria uma eventual declaração de irritualidade. Estou, então, propondo, senhor presidente, encaminhando o voto no sentido da denegação da segurança, coadjuvado pelo parecer do Ministério Público. Portanto, o plenário acompanhou o voto do ministro relator, foi mantida a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. Esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se dar essa preferência aos servidores
na atividade para a busca naqueles cargos que já estavam vagos, preterindo, portanto, aqueles concursados aprovados recentemente. Então, primeiro dá-se a oportunidade para a remoção destes servidores, para depois, tão somente, começar a dar início à efetivação, à investidura, não é? Ao provimento dos cargos e dos candidatos aprovados no concurso público. Decisão da quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para outro destaque daquela sessão plenária. FGTS é o tema. Recurso extraordinário 581.160, relator ministro Ricardo Lewandowski. Romeu Drummond da Silveira Filho versus Caixa Econômica Federal. Um recurso extraordinário contrário ao acórdão do TRF da primeira região, o qual entendeu que não cabe a cobrança de honorários advocatícios nas ações entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e os titulares das contas vinculadas. Por que o recorrente alega o contrário, já que ele recorre contra essa decisão, Karina? A decisão havia confirmado a constitucionalidade da Caixa Econômica Federal não ter que pagar esses honorários advocatícios. E nesse recurso extraordinário, justamente, tentava se reverter e alegando uma inconstitucionalidade nesse ponto, já que haveria violação do princípio da igualdade ou da isonomia no tratamento em relação a essa cobrança de honorários. O que nós temos no caso? Quando um demandante, quando uma das partes perde a ação, o juiz condena ao pagamento de honorários advocatícios, que vai ser revertido, esse ônus da sucumbência será revertido ao advogado da parte contrária. De acordo com a legislação, apenas a Caixa Econômica Federal ficaria isenta do pagamento desses honorários caso ficasse vencida naquela determinada demanda. O contrário, o credor do FGTS, caso vencido na demanda, teria que pagar. Isso, aos olhos do recorrente, seria uma violação do princípio da isonomia, princípio da impessoalidade e da moralidade previstos na Constituição. Então, foi com esses argumentos que se buscava, nesse recurso extraordinário, reverter a decisão do Tribunal Regional Federal. Segundo o relator do recurso extraordinário, o ministro Ricardo Lewandowski, o acórdão recorrido julgou constitucional dispositivo que veda a condenação de honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares das contas vinculadas, como explicou a Karina também. Ocorre que o STF já declarou o artigo inconstitucional no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2736, em que foi relator o ministro César Peluso, que excluiu o artigo 29C da Lei 8.036 do Ordenamento Legal. Ocorre que, senhor presidente, esta Suprema Corte já declarou inconstitucional este artigo na de 2736, em que foi relator o ministro César Peluso, e justamente expungiu do ordenamento legal o dito artigo 29C da Lei 8.036. Portanto, eu entendo que esse recurso extraordinário há de ter o mesmo destino que aquela ADI, ou a mesma solução, razão pela qual eu estou conhecendo do recurso extraordinário e dando provimento ao recurso para que possam ser, sim, cobrados honorários nas ações entre o FGTS e os titulares das contas vinculadas. É como voto. Decisão do plenário, Karina? Por votação unânime, deram provimento ao recurso extraordinário, portanto, para afastar a decisão do TRF, que havia confirmado a constitucionalidade do artigo. Os ministros decidiram, conforme a julgamento anterior, que essa cobrança de honorários apenas do credor e não da Caixa viola a Constituição, conforme alegado pelo recorrente. Vamos para mais um destaque, recurso extraordinário 572.884, relator também o ministro Ricardo Lewandowski, e BGE versus Elísio Joaquim de Vasconcelos, recurso contra acórdão da turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária do Estado de Goiás, que firmou a inconstitucionalidade de artigo da medida provisória 2.229 ao reconhecer ofensa ao princípio da isonomia e da paridade no tratamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. Quanto ao quê? Quanto à percepção de gratificação de desenvolvimento de atividade de ciência e tecnologia, conhecida como DACT. Karina, qual seria a inconstitucionalidade neste caso? Aqui a inconstitucionalidade alegada é de que esses servidores inativos, que são os aposentados e os pensionistas, teriam direito a essa gratificação apenas em um percentual máximo determinado pela medida. No entanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram também, por unanimidade, que essa gratificação ela deveria ser recebida por esses servidores, por esses aposentados e pensionistas, até o momento em que houve a regulamentação da previsão legal. A partir da regulamentação, esse valor não deveria ser pago.
Supremo, e assim confirmando, portanto, o entendimento da aplicação da legalidade, do princípio da legalidade, neste caso, em relação à percepção, ao recebimento dessas gratificações em razão da atividade exercida nesse caso. Voto do relator, como já dissemos, também o ministro Ricardo Lewandowski. A Lei 10.769 de 2003 acrescentou o artigo 60A MP 2229, da seguinte, com a redação que eu transcrevo. E aí eu explico o seguinte, que o artigo 60A, no meu entender, portanto, mandou aplicar a GEDACT às aposentadorias em pensões o valor correspondente a 30% do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor que lhes deu origem estivesse posicionado a partir das datas que especifica. O acordo recorrido entendeu, todavia, que esse dispositivo acarretou redução indevida da gratificação percebida pelos aposentados e pensionistas, sem razão, contudo. Como se vê, não houve alegada redução indevida. É que a GEDACT, depois de regulamentada, passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo, não prevendo um percentual mínimo assegurado ao servidor em exercício, portanto, extensível a todos eles. Dessa forma, deixou de existir o direito à percepção do benefício integral pelos inativos a partir da edição do Decreto 3.762, ou seja, após 5 de março de 2001, o que o artigo 60A fez foi tão somente assegurar-lhes um percentual até então inexistente. Não há, pois, qualquer inconstitucionalidade a ser rechaçada na espécie. Então, eu estou, pelo meu voto, senhor presidente, conhecendo o extraordinário e dando-lhe provimento, ou seja, a pretensão do IBGE, para reconhecer a constitucionalidade do artigo 60A, incluído na MP 2229 de 2001, pela Lei 10.769 de 2003, considerando destaque legítima a sua aplicação às situações que explicita. Então, a partir da regulamentação que estava prevista, deixou de ser um benefício extensível a todos os servidores, inclusive aos inativos e pensionistas. É com voto, senhor presidente. Karina, encerrando, portanto, os destaques da quarta-feira. Decisão unânime também no Supremo Tribunal Federal para entender que essa gratificação não é extensiva, portanto, aos aposentados e pensionistas em relação à gratificação por atividade envolvendo esses profissionais. Portanto, sessão plenária da quarta-feira, você acompanha os destaques aqui em Plenárias. E veja no próximo bloco o debate sobre o poder de investigação do Ministério Público. É a sessão plenária da quinta-feira desta semana que você vai rever os principais momentos daqui a pouco aqui em Plenárias, logo depois do intervalo. Estamos de volta com Plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. Na verdade, um grande tema volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A questão do poder de investigação do Ministério Público. Um debate que extrapola os próprios limites do plenário do Supremo Tribunal Federal. O meio jurídico debate esta questão. O recurso extraordinário 593.727 foi, portanto, o que levou este tema ao plenário. Jairo de Souza Coelho versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Relator, ministro César Peluso. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu a denúncia contra o recorrente. O fundamento é de que estariam preenchidos os requisitos legais para que isso ocorresse. Alegou-se, no entanto, que a realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público ultrapassaria as atribuições funcionais previstas para aquele órgão na Constituição. É a antiga e forte discussão sobre o poder de investigação do Ministério Público, Karina. Segundo o ministro Celso de Mello, durante a sua manifestação ao longo do julgamento do recurso extraordinário, que teve o voto do ministro César Peluso proferido na sessão de quinta-feira, a questão da investigação, do poder de investigação do Ministério Público já está pacífico na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Para a segunda turma, há o entendimento de que essa investigação não é um monopólio da autoridade policial e da polícia judiciária. Pode sim o Ministério Público investigar. A presidência do inquérito policial, isso sim, ficaria a cargo do delegado de polícia. Mas em relação ao poder de investigação, o Ministério Público também poderia trabalhar nesse sentido. Mas o plenário do Supremo agora tem que se manifestar. E esse recurso extraordinário começa a discussão com o voto do ministro
César Peluso nesse recurso extraordinário, sem esquecer que em um outro habeas corpus o julgamento também já se iniciou com o voto proferido do ministro Marco Aurélio, no sentido de que há a possibilidade de se fazer essa investigação, ao contrário do que o ministro César Peluso decidiu nesta quinta-feira. O ministro César Peluso é contrário ao poder de investigação do Ministério Público, a não ser em casos absolutamente excepcionais. E no seu voto ele pontua em que casos excepcionais poderia haver essa investigação por parte do Ministério Público em conjunto com a Polícia Judiciária e a autoridade policial. E pela relevância do tema, o ministro César Peluso apresentou um voto longo e didático, como ele mesmo disse, em função da relevância da questão. Inicialmente, o ministro entendeu que a Constituição, vamos ver diversos trechos do voto, inicialmente ele, como já adiantou a Karina, inclusive, diz que a Constituição não prevê poder investigativo ao Ministério Público. Mas, como já disse, isso é só uma parte do voto, vamos rever. A Constituição não conferiu ao Ministério Público a função de apuração preliminar de infrações penais, de modo que seria fraudá-las todas, fraus constituições, extrair a forceps tal competência a leitura isolada do disposto no inciso 9 do 129, onde consta, dentre suas funções institucionais, a de exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. E isto percebeu com seu habitual descortino José Afonso da Silva, ao repudiar, neste caso, a invocação da doutrina dos poderes implícitos. Diz o eminente professor: poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade ou órgão ou instituição. Se ela outorgou, grifo o que Sua Excelência diz, se ela outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como falar em poder implícito onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? No caso, sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à Polícia Judiciária. Logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público. Prosseguindo no didático voto, no entanto, o ministro disse que o papel do Ministério Público não é passivo. Ele reforçará nesta exposição, o ponto de vista de separação de atribuições em relação à Polícia Judiciária. Mas o certo é que, como já demonstrado, perante textos expressos da Constituição, o Ministério Público não é espectador passivo das investigações criminais, em lhe competindo as importantíssimas e decisivas tarefas de exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar e de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de sua manifestação e de acompanhar esses atos. Não vejo, em suma, como nem por onde, com o devido respeito, reconhecer ao Ministério Público competência para, mediante procedimento investigativo destinado à apuração de infrações penais, como medida preparatória à instauração de ação penal, exercer poderes da Polícia Judiciária, reservados aos organismos policiais, sobre cujas correspondentes atividades tem, no entanto, poder de requisição e de fiscalização. Lauria Tucci diz o seguinte: os referenciados regramentos constitucionais determinam destacadamente os campos de atuação de cada uma dessas instituições estatuais atuantes na persecução do crime, distinguindo entre a atividade instrutória atribuída à Polícia Judiciária e a dela provocatória e supervisora concedida ao Ministério Público. E agora, senhor presidente, a guisa de premissa para a conclusão, meu voto está no fim. Concedo, porém, constante de há muito já o fiz do julgamento do HC 93.224, que, à luz da ordem jurídica vigente, possa o Ministério Público realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos para fins de preparação e eventual instauração de ação penal, em hipóteses excepcionais e taxativas,
desde que se observem certas condições e cautelas tendentes a preservar os direitos e garantias assegurados na cláusula constitucional do justo processo das leis, aliás, como admite os precedentes da Corte, o HC 89.837, relatado pelo ministro Celso de Mello, e 91.603 pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, há condições excepcionais no entendimento do ministro para que o Ministério Público atue investigativamente. Ele deixa claras estas situações. Em palavras mais simples, admito que o Ministério Público promova atividades de investigação de ações penais como medida preparatória para a instauração de ação penal, desde que o faça nas seguintes condições. Primeiro, mediante procedimento regulado por analogia pelas normas que governam o inquérito policial. Segundo, que por consequência o procedimento seja de regra público e sempre supervisionado pelo Poder Judiciário. Terceiro, que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente criminosos praticados por membros ou servidores da própria instituição, A, praticados por autoridades ou agentes policiais, B, ou praticados por terceiros, se a respeito à autoridade policial notificada não haja instaurado inquérito policial. Este é, em suma, o resumo das minhas conclusões, senhor presidente. No caso deste IRE, não estão presentes os requisitos dessa excepcionalidade. Tratando-se de crime de desobediência praticado pelo prefeito, o Ministério Público não tem, a meu sentir, legitimidade para conduzir procedimento investigatório autônomo. E assim, tendo em vista que o procedimento administrativo 270 de 2006, realizado pela Procuradoria de Combate aos Crimes praticados por agentes políticos municipais, em atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é a única base para a denúncia apresentada contra o órgão recorrente. Deste modo, não dá resta que sustente a correspondente ação penal. Não houve inquérito, não houve nenhum outro dado. Serviu-lhe de apoio apenas o procedimento conduzido unilateralmente pelo Ministério Público Estadual. Por todo exposto, senhor presidente, pedindo escusas pelo alongado do meu voto, mas a matéria eu considero relevantíssima, eu dou provimento ao recurso para decretar a nulidade ab início do processo crime cujo nome consta dos autos, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que figura como réu o ora recorrente. Karina, nós temos aqui, me parece, três situações. Uma é a questão do entendimento do ministro de que o Ministério Público não tem poder de investigação, mas há situações de exceção, como ele deixa bem claro. E um terceiro ponto é a aplicação deste entendimento do ministro especificamente para o caso deste recurso extraordinário. Para o ministro, nesse recurso extraordinário, não haveria quaisquer das hipóteses excepcionais em que ele entenderia que o Ministério Público poderia investigar. Não havendo quaisquer dessas excepcionalidades, ele entende que a ação penal proposta e recebida apenas com base na investigação feita pelo Ministério Público seria absolutamente ilegítima e determina, portanto, a anulação de toda a ação penal desde o seu início em relação ao recorrente. Por isso, ele dá provimento ao recurso para, nesse caso, não havendo as excepcionalidades por ele pontuadas no seu voto, afastar da propositura da ação penal com base em fatos investigados exclusivamente pelo Ministério Público. E se você me permite, lembrando também que o ministro Ricardo Lewandowski, ele adiantou o voto, acompanhando integralmente o voto do ministro César Peluso, relator. O julgamento foi suspenso e há indícios de que teremos um debate interessante na continuação desse julgamento. Até porque existe um outro habeas corpus também em que se discute esse poder de investigação do Ministério Público envolvendo o suposto mandante de ter matado o ex-prefeito de Santo André, ex-prefeito Celso Daniel. Nessa questão, nesse habeas corpus, a discussão também é a mesma. A ação teria sido proposta em razão de fatos colhidos apenas e exclusivamente pelo Ministério Público, o que se alega uma ilegitimidade e busca-se com isso a nulidade também da ação penal proposta. A continuação, portanto, vale lembrar também que, inclusive, houve algumas manifestações dos ministros, não votos propriamente ditos, mas alguns ministros indicando que tem um entendimento diferenciado
com relação a essa questão do poder de investigação do Ministério Público. Isso provavelmente vai ser colocado na forma de voto e debates nas próximas sessões. Como eu disse anteriormente, o ministro Celso de Mello já se manifestou no sentido de que a segunda turma reconhece esse poder de investigação do Ministério Público. Mas a questão posta agora é no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, cuja decisão, caso tomada no plenário, deverá ser acompanhada por todos os outros recursos extraordinários pendentes de julgamento envolvendo essa mesma questão. Por aqui vai ficando esta edição de plenárias e já temos encontro marcado na próxima semana, que aliás caracteriza já o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2012. Em direto do plenário, ao vivo, com as sessões plenárias da próxima semana e inclusive no final de semana com plenárias. Que será justamente a última edição deste semestre, portanto, de 2012. Tem muita coisa para vir aí na expectativa de julgamento, nas pautas dirigidas do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é outra história, nós temos ainda a próxima semana com mais julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.